Boa noite, meus queridos, meus amados. Tivemos um probleminha técnico aqui, mas nós vamos iniciar o nosso estudo dessa noite, tá bom? Bom, como é de costume de todos nós, antes de começarmos o estudo, a gente lê a palavra de Deus, a gente faz uma oração. Então eu convido você, nesse momento que está acompanhando essa live, que nós possamos entender o que nós vamos estudar aqui é para o nosso crescimento espiritual. Então eu e você estamos aqui para juntos aprendermos e ver na Bíblia o que é que ela nos fala justamente sobre o que está acontecendo nos nossos dias, o que nós estamos vendo, não é? Então a gente vai ver à luz da Bíblia tudo isso, o que está acontecendo. Então assim, nós vamos começar uma série de estudos, são 18 capítulos. Hoje damos início a essa série de estudos. Tem por título O Grande Conflito, e a lição de hoje, ela revela para mim e para você o livro que tudo revela, ou o livro que revela tudo. Então, nesse momento, eu convido você a curvar a sua fronte, se estiver dirigindo, se estiver trabalhando, de alguma forma, eu convido a você se conectar junto comigo para juntos orarmos ao nosso Deus, pedindo orientação do céu para estudarmos a sua palavra. Vamos orar nesse momento? Grandioso Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado pelo recurso de estarmos juntos conectados para estudar a tua palavra. Dá-nos entendimento e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sejam bem-vindos ao estudo dessa noite. Nós vamos ter uma série de estudos bíblicos e eu agradeço a sua presença aqui conosco. Quando a gente observa o que está acontecendo no nosso mundo, a gente começa a se perguntar algumas situações. Uma delas é, por que tudo isso aí está acontecendo? Né? Você já teve a curiosidade de pesquisar na Bíblia, saber o que é que está acontecendo e por que está acontecendo? Você já teve a curiosidade de procurar observar o que está em nossa volta? Então é justamente por isso que nós estamos aqui, para estudarmos a palavra de Deus juntos. Não vá embora, fica conosco, compartilhe esse vídeo, convida outros amigos. Se você não está assistindo ao vivo agora, esse vídeo logo vai ser disponibilizado também no YouTube. O canal é Sanderley Silva, então acompanha lá, tem outras lições que a gente está junto estudando da palavra de Deus e eu te espero lá também. Se inscreve nesse canal porque é bênção, tá? Esse canal é exclusivamente para juntos louvarmos e engrandecer o nome do nosso Deus. Eu e você somos os troféus. Então eu e você temos que entender que existe uma batalha entre o bem e o mal e o troféu somos nós. Mas o que é que está acontecendo? Como é que eu posso saber? O que é que eu posso entender? E onde buscar as informações? A primeira pergunta que para mim, para você é: onde eu encontro isso? Você já se perguntou onde eu tenho as respostas corretas? É justamente aqui, ó. Palavra de Deus. Isso, a Bíblia Sagrada. Nós vamos estudar a palavra de Deus. Meu amigo assembleano, meu amigo adventista, meu amigo batista, meu amigo congregacional, meu amigo agnóstico, meu amigo ateu, meu amigo católico, sejam todos bem-vindos a esse estudo, a esse momento, para que nós possamos aprender juntos, tirarmos dúvidas. Eu estou aprendendo junto com vocês porque Deus fala a cada momento. A palavra de Deus diz que ela se renova a cada manhã e eu creio nisso. Mas quem nos ajuda a compreender? Bom, está a Bíblia Sagrada aqui e eu gostaria de entender como é que funciona, como é que eu consigo entender. Mas para entender tem que ter alguém para me explicar. E como é que eu vou entender uma carta? Como é que eu vou entender algo que está nesse livro aqui, ó, nessa Sagrada Escritura? Esse livro aqui é uma biblioteca e ela é atual todos os dias. Ela tem 66 livros, 40 autores, na verdade 40 escritores, e o autor é Cristo Jesus. Então, nós vamos entender como eu posso compreender esse livro através
das Escrituras. Vamos lá? Primeiro verso que a gente vai ler, passagem bíblica. Como é que é dividida a Bíblia? A Bíblia é dividida em livros, Novo Testamento, Velho Testamento. Tem o capítulo, quando nós falamos capítulo, é o número maior que tem no livro, e quando a gente fala versículo, é o número menor. Então, quando eu falo capítulo, é esse número maior aqui, ó. Quando eu falo versículo, é o número pequenininho aqui, pois é, esse número aqui é versículo. Então, nós vamos lá para o Novo Testamento, uma carta que foi Paulo que escreveu, o apóstolo Paulo, segunda carta aos Timóteos, capítulo 2, o número maior, e o verso 7, que é o número menor. E vamos ver o que a Bíblia nos diz. Diz assim, ó, reflita no que estou dizendo. Olha só, a palavra de Deus diz assim, ó, reflita no que eu estou dizendo. Quem está dizendo? O próprio Jesus. Pois o Senhor disse para mim e para você, ó, Jesus Cristo vai nos dar as informações para que eu e você possamos compreender a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Deus, ele deu a instrução para os escritores escreverem a Bíblia Sagrada, homens escreverem, homens separados para escreverem a palavra de Deus, e ele não abandonou, não deixou ao vento uma carta sem ter como a gente aprender. A própria Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus, ele nos ajuda a compreender a Bíblia Sagrada. Que coisa maravilhosa. Então, quando nós estudamos a Bíblia, a primeira coisa, quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente tem que fazer o quê? Oração. Pedir orientação divina para estudarmos a palavra de Deus. É por isso que nós estamos aqui nesse momento. E antes de iniciar, você viu que nós oramos a Deus? Pois é. A segunda pergunta. Eu tenho algumas colinhas aqui comigo. Eu sempre ando comigo com algumas lições, tá? Eu faço algumas anotações para não esquecer os minutos que a gente vai estudar aqui a palavra de Deus. E a segunda pergunta que nós temos aqui é: a primeira, a gente viu que Deus, ele dá a instrução para que nós possamos entender o que ele quer falar conosco. Mas será que realmente Deus quer que eu e você entenda a Bíblia? Será que a Bíblia não é um livro muito complicado de se estudar? Algumas pessoas acham complicadas, outras pessoas têm facilidade. E eu pergunto a você nesse momento: você tem facilidade ou dificuldade de estudar a palavra de Deus, de entender? Se você tem facilidade, fique aqui conosco para estudarmos juntos a palavra de Deus. Se você tem dificuldade, fica aqui junto conosco para juntos estudarmos a palavra de Deus. E olha só, aqui a gente fala de Bíblia. Não vou em momento algum estar mencionando de religião, tá bom? Então, a segunda pergunta que a gente faz é: será que Deus quer que eu e você entendamos o que a palavra de Deus, o que a Bíblia Sagrada está dizendo, onde está escrito, o verso que está escrito, para que nós possamos entender? Vamos ver? Mais uma passagem bíblica, no Velho Testamento, livro de Deuteronômio. O nome é grande, no livro de Deuteronômio, capítulo, lembra lá, capítulo 29 e o verso 29. Ou seja, o número grande é o capítulo e o número pequeno é o versículo. Seja bem-vindo nesse momento, no estudo dessa noite. Uma série de estudos nós estamos iniciando nesse momento e eu estou muito feliz com a sua presença. Estou muito feliz porque você está aqui comigo estudando a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 29 e o verso 29 diz assim para mim e para você. Olha, eu estou lendo na Bíblia, tá? Não estou lendo nenhum outro livro. Diz assim, ó: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras da lei. Então, meu amigo, meu amado, meu querido irmão, tem coisa que Deus quer revelar para nós. Tem coisa que Ele não revela. Então, a Bíblia diz para mim e para vocês que tem coisas que só pertencem a Deus ter o conhecimento. Então, só Deus. Mas muitas coisas Deus revela através de sua palavra para mim e para você. E por que isso? Para quê? Para que nós possamos ter a instrução. Tudo que está na Bíblia aqui.
é o suficiente para que eu e você possamos entender, compreender e ter uma nova oportunidade de ter uma mudança de vida. Se você está na igreja, se você está estudando a palavra de Deus, se aprofunde no estudo da palavra de Deus e você vai ver como estudando esse livro maravilhoso. Vamos à segunda passagem, livro de Amós, profeta Amós, Velho Testamento ainda, lá perto do livro de Daniel. E o que é que a palavra de Deus diz para mim e para você nesse momento? Ela diz assim, ó, certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos. Quem são os seus servos? Os profetas. Meu querido, minha querida, que está me escutando nesse momento. Eu não sei se você está acompanhando ao vivo, eu não sei se você está assistindo esse vídeo depois de um mês ou depois de algumas horas que a gente está fazendo essa live, mas entenda uma coisa, Deus, Ele quer mostrar para mim e para você que Ele quer que aprendamos o que está escrito nas Santas Escrituras. Certamente o Senhor nosso Deus não faz coisa alguma escondida. Sempre Ele revela. E Ele revela através de quê? Dos seus planos, através dos profetas, através dos seus filhos, através das Santas Escrituras. Os profetas escreveram a palavra de Deus para que eu e você tivéssemos acesso, olha só, a esse livro sagrado maravilhoso. Dando perguntas e ao nosso estudo dessa noite. Por que é importante? Você já parou para perguntar a você mesmo? A essa pergunta eu quero fazer a você. Você já se deparou com essa pergunta? Eu já me perguntei. Por que é importante eu entender o que está na Bíblia? Tem tantos livros, instruções de autoajuda, tem tantos e tantos livros. Mas por que é importante eu entender o que a Bíblia está falando? O que a Bíblia tem a me mostrar. Vamos abrir a nossa palavra? Vamos abrir a palavra de Deus? A nossa palavra não, né? Abrir a nossa Bíblia, que é a palavra de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Um desafio. Vai anotando aí, se você não tem uma Bíblia perto de você, vai anotando aí, tá bom? Capítulo 10, primeira carta aos Coríntios. Paulo, mais uma vez, escreve aos Coríntios, capítulo 10 e o verso 11. Vamos ver o que é que está escrito aqui? Olha só. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então, tudo que está escrito na palavra de Deus, os profetas vivenciaram, passaram, e eles relataram tudo. Então, os evangelhos estão mostrando o momento que os discípulos, aquelas pessoas estavam acompanhando Jesus. No Velho Testamento, Deus falando com os profetas, e os profetas vivenciando, escrevendo, tudo aquilo ali, relatos, registros, está tudo na Bíblia, para que eu e você possamos aprender, para que quando chegasse nos nossos dias hoje, a palavra de Deus de fácil modo tivesse na nossa mão, aqui ó, escrita, impressa ou até mesmo no nosso smartphone, pelas redes sociais. Então tudo isso aí está ao nosso alcance, porque os profetas escreveram inspirados por Deus para que nós pudéssemos ter acesso livre para estudarmos a palavra de Deus. Você sabia que já tem alguns países que não têm tolerância religiosa? Pois é. Não sei se vocês, esses dias, observaram na mídia algumas de perseguições voltadas para a questão dos cristãos. Então, nós temos que aproveitar os nossos dias para estudar esse livro aqui, ó, porque está de livre acesso para mim e para você. Continuando o nosso estudo, muito gostoso o estudo desse momento. Você está vendo que é um estudo dinâmico, um estudo tranquilo, onde nós podemos o quê? Aprender aqui como estudar a palavra de Deus. Eu estou dando aqui alguns acentos para algumas pessoas. Temos aqui o Mateus nos acompanhando, temos aqui o nosso irmão Adelmo,
temos aqui outras pessoas que estão curtindo. Sejam bem-vindos. A gente estudou, a gente viu aqui na palavra de Deus que Deus, Ele quer que a gente estude a sua palavra, Ele nos ajuda a entender o que passou os profetas e o que está para chegar. Por isso que o nome dessa série é O Grande Conflito. Eu e você precisamos entender e compreender tudo isso aí que está acontecendo em nossa volta. Terceira pergunta. Terceira ou quarta pergunta, nem recordo mais. Mas aqui diz assim para mim e para você. A pergunta é, para que serve a Bíblia? Agora quero que você responda aí, tá bom? Se você quiser compartilhar conosco aí, escrever, fazer teu comentário, estamos aqui disponível para ler seu comentário, tá bom? Para que serve a Bíblia? Quarta pergunta. Estou vendo. E aí? Algumas pessoas usam. Vamos ver se realmente a Bíblia só serve como amuleto. Vou tomar um pouquinho de água aqui, né? Então, ó, algumas pessoas abrem a Bíblia no Salmo 23, deixam lá na sua estante. Outras pessoas abrem a Bíblia no Salmo 91, colocam lá na estante. Achou bonito a Bíblia, coloca no painel do seu veículo. E se você já observou, tem Bíblia que, devido a receber tanto sol, né, as páginas já ficam até fragilizadas. Então, para que serve a Bíblia? Como amuleto, como guia de estudo. Para que serve a Bíblia? Você já parou para se perguntar? Então, vou te dar uma passagem bíblica para que você possa anotar, se você não tem uma Bíblia agora com você, para você conferir em seguida a passagem que eu vou te dizer. Então vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3. Lembre-se que o capítulo é um número grande, tá bom? 2 Timóteo, capítulo 3, versos, é um número pequenininho, 16 e 17. Vamos ver o que está escrito? Novo Testamento. Lá no Novo Testamento. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Olha que palavra poderosa. Para que serve a Bíblia, hein? Vamos ver? Toda a Escritura, de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, até Apocalipse, o último livro da Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Olha só, ela nos ensina, nos ajuda a aprender. Para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Aí o verso 17 diz assim, ó, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eita, olha só o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus é inspirada por Deus e ela é útil para nos ensinar, nos repreender. Se a gente estiver errado, se a gente estiver fazendo coisa errada, a palavra de Deus vai puxar a nossa orelha e vai dizer assim, ó, epa, o que é que você está fazendo? Isso está errado. Então, a palavra de Deus tem instruções para a nossa vida. Ela nos ajuda a corrigir. Ela é um instrumento de justiça. Pega o ser humano, aquela pessoa que vive uma vida errada, e quando essa pessoa começa a ler a palavra de Deus, ler as Escrituras, essa pessoa, ela começa o quê? A observar o que ela está fazendo, se ela permitir ser usada por Deus, o Espírito Santo trabalhando na sua vida, ela começa o quê? A ser moldada, a ser modificada, porque o próprio Deus está o quê? Transformando a sua vida. Por que isso? Para que o homem de Deus, aquela pessoa que segue a vontade de Deus, que faz a vontade de Deus, seja apto e plenamente preparado. Você já encontrou, já lembra aí alguém
que você teve o contato, que quando você observou, no momento que você observou, você viu, opa, essa pessoa não é a mesma. Ela fazia isso, isso e isso, e agora está mudado. Para você ver, até o semblante dessa pessoa é transformado. A forma da pessoa se comportar, de se vestir, de andar, isso é Deus transformando a vida das pessoas. Através de quê? Da palavra. Através dessa transformado por Deus. Você quer ter um encontro com Deus? Reserve um momento no seu dia para falar com Deus. Escolha aí um momento adequado para ler a palavra de Deus. Escolhe. Faça esse planejamento e você vai ver a diferença que sua vida vai ser. Você vai ver a diferença que o seu lar vai ser. Vou dizer um negócio a você. Quando você permite Deus fazer parte da sua vida e você tem comunhão com Ele e a sua família também tem comunhão com Deus, Satanás não tem poder sobre a sua vida. Satanás não tem força sobre a sua vida. E você vai dizer, igual eu e a casa, servimos ao Senhor. Eu creio. Confia em Deus. Entende que Deus quer fazer a mudança na tua vida, na nossa vida, porque Ele nos ama. Vamos adiante? Vamos adiante. Para que a Bíblia? Por quê? Para que serve a Bíblia a gente viu, não é? Mas uma das últimas perguntas que eu quero fazer a você. Quem é o personagem principal da Bíblia? Vários personagens, vários autores, tem muita história na Bíblia, tem uns nomes estranhos aí devido à região que as pessoas viviam, não é? Tem histórias de romance, tem história de aventura, tem história de conquista, tem história de batalha, tem histórias de derrota, tem tudo aqui, ó. Tem a história de pessoas que está começando a caminhada no reinado, tem pessoas que estão terminando a sua jornada no reinado. Você sabia que tem aqui a história de um jovem que começou a reinar muito cedo, ainda criança? Você sabia que tem a história aqui de pessoas que foram perseguidas e foram cerradas ao meio? Tudo aqui, ó. Então acompanha aí o estudo que vai gravar esse livro maravilhoso que é a Palavra de Deus. Eu não sei tudo, mas o Espírito Santo, ele nos guia e nos ajuda e nos capacita a gente estudar junto a Palavra de Deus. Seja bem-vindo ao estudo dessa noite. Estamos começando mais uma série O Grande Conflito. E hoje nós estamos estudando o livro que revela tudo. Vamos ver quem é o personagem central da Bíblia Sagrada? Abre tua Bíblia no livro de João, capítulo 5, Novo Testamento. João, capítulo 5, se você está sem Bíblia, anota aí. Se você está assistindo esse vídeo em algum outro momento, dá pausa no vídeo, procura na Bíblia e confere toda a passagem que a gente está compartilhando com você nesse momento. Vamos lá? João, capítulo 5 e o verso 39. 5:39. Olha só o que a palavra de Deus diz. Está até grifado na minha Bíblia aqui, ó. Está até marcado aqui, ó. Eu gosto de marcar esses textos impactantes. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas você tem a vida eterna. Aí tem um ponto e dá sequência. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Então, meu irmão, minha irmã, meu jovem, meu amigo, o personagem central, nada mais, nada menos que o próprio Jesus Cristo. O nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Ele é o personagem central dessa Escritura Sagrada. Então, meu amado, quando você estuda a palavra de Deus, você está ouvindo o que Deus tem para te dizer, a nos dizer. E é por isso que nós estamos compartilhando, para estudarmos juntos e aprendermos juntos o que Deus quer nos falar.
a última pergunta, tá, do nosso estudo dessa noite. É um estudo que nós vamos dar uma sequência. Então, próxima terça, nós estamos às 20h30 para estudarmos a palavra de Deus. Apocalipse, o último livro da Bíblia, Novo Testamento. Apocalipse, capítulo 1 e o verso 3. Vamos ver o que é que diz? Marca aí na tua Bíblia, tá bom? Não deixa de marcar. Marca aí na tua Bíblia. Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 3. A pergunta é: para que a Bíblia oferece uma promessa de felicidade? Tem uma promessa e para quem ela oferece essa promessa? Vamos lá? Capítulo 1, verso 3. E olha só, preste atenção o que eu vou ler para você nesse momento. Não sai não. Fica aí. É o último capítulo, é o último versículo do estudo dessa noite. E é muito importante para mim e para você nós estudarmos isso aqui. Ouvirmos e lermos isso aí, tá bom? Segura um pouquinho aí, não vai embora não. Diz assim, ó, Apocalipse, capítulo 1 e o verso 3. Diz assim, ó: feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Meu amigo, é potência, meu irmão, é a palavra de Deus. Então, ó, feliz que lê, porque temos pessoas que leem a palavra de Deus. Feliz o que ouvem, porque Deus quer alcançar a todos. Olha só que coisa maravilhosa. Deus quer alcançar aquelas pessoas que não têm condições de ler por questão de limitação visual. Deus quer alcançar aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de aprender a ler e escrever. Feliz o que ouve, ou por alguma situação na vida, ou alguma consequência, não tem a oportunidade de estar segurando a Bíblia, estar lendo a palavra de Deus. Bem-aventurado o que lê. Nós que estamos lendo, somos bem-aventurados, somos felizes. E bem-aventurado e felizes, bem-aventurado é feliz, tá? Aquele que ouve. Agora ele diz uma coisa para nós aqui, ó. Não só é ler e só ouvir, não. É que guarda. A gente lê, entendeu e agora a gente começa a praticar. Leu, entendeu, começa a praticar. Escutou, entendeu, começa a praticar. O que ouve e guarda o que está escrito na palavra de Deus. Porque o tempo está próximo. Você acha que o mundo que nós vivemos é o lugar que Deus preparou para que eu e você pudéssemos viver da maneira que está hoje? Eu tenho certeza que não. Deus preparou, a Bíblia diz que Deus preparou um lugar maravilhoso para os seus filhos. Está lá em Gênesis, capítulo 1, dos versos 1, 2 em diante. Diz que Deus criava e dizia: é bom, é bom, é bom, é bom, muito bom, é bom. Então, meu amigo, Deus sempre tem coisas. E eu tenho certeza que Deus tem muitas bênçãos para derramar para os seus filhos. Agora, você ouviu e viu? Pois é. Diz aqui a palavra de Deus. Você que lê, você que escuta, são felizes. E feliz ainda, prospera, tem uma família abençoada, uma vida abençoada, mesmo em meio à luta, às dificuldades e às situações adversas da vida, mas você é feliz. Você é uma pessoa abençoada por Deus, se você, além disso, de ler e ouvir, você colocar em prática, você guardar em seu coração e começar a colocar em prática. Então nós precisamos exercitar o que a palavra de Deus ela está nos falando. Tá bom? Então, meu amado, minha querida, meu amigo, minha amiga, jovem, muito obrigado por você estar aqui conosco nesse momento, nessa transmissão. Muito obrigado por você estar assistindo nesse momento. Deus fez com que você chegasse a esse vídeo. Deus, eu não sei quais os planos de Deus para a sua vida,
mas eu sei que os planos de Deus são melhores que os seus. O sonhar do homem, o realizar de Deus. Então, meu amigo, toda a Escritura é inspirada por Deus. A gente viu. Fico aqui agradecido pela sua presença, agradecido a Deus por nos proporcionar esse momento para estudarmos juntos a palavra de Deus. Não te esquece, próxima terça nós temos um encontro marcado para estudarmos a palavra de Deus. Ok? Além do Facebook, nós temos também esses vídeos no YouTube. Então, logo para você assistir e compartilhar com seus amigos. Se inscreve lá no canal, Sanderley Silva, porque sempre a gente está colocando conteúdo lá para a gente aprender. Então, toda a nossa você vai ser uma das pessoas que vai receber essas informações aí para assistir os nossos vídeos e logo nós estaremos juntos de novo. Antes de encerrarmos esse momento, eu gostaria de fazer uma oração com você. Vamos orar? Grandioso Deus, Pai amado, muito obrigado pelos momentos que nós estamos estudando a Tua Palavra. Perdoa, Pai, os nossos pecados, abençoa o nosso lar, abençoa o nosso emprego, abençoa, Pai, a nossa comunhão contigo, nos ajuda a cada dia mais ter comunhão contigo, a deixar os costumes de lado, a termos tempo a estudar a Tua Palavra, dedicar um momento a Ti. Vencer, ó Pai, com as nossas dificuldades, sara as nossas enfermidades, seja elas físicas, mentais ou espirituais. Porque nós temos um Deus de milagres, nós temos um Deus que tudo pode fazer, o médico dos médicos. Isso é que te pedimos e te agradecemos por tudo. E justamente porque estamos juntos nessa transmissão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Te espero no próximo encontro, terça-feira, 20h30, Estudo Bíblico, série O Grande Conflito. Fica com Deus e até o próximo encontro.